Boa noite a todas e a todos. Eu sou Cris Navarro, da Bancada Humanas. Junto com a Tati, a Vanessa, a Rosa Marina, a Carol e a Rose, nós formamos a Bancada Humana, que é uma pré-candidatura coletiva a vereadora na cidade de Mariporã. Vocês já pararam para refletir sobre uma coisa? Se nós, mulheres, somos 50% da população, por que na Câmara Municipal de Mariporã nós só temos homens vereadores? Pense nisso, gente. Uma dica para vocês refletirem. Hoje é 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta de Pessoas com Deficiência. É um dia importante para também refletirmos sobre a importância da inclusão social. Por isso, nossa live de hoje será Buscando Caminhos para a Inclusão. A nossa sala já está completa. Eu vou estar apresentando todo o pessoal para vocês, e nós vamos ter uma dinâmica um pouco diferente dessa vez. Nós vamos fazer a apresentação de todos e vamos passar já a palavra para as meninas que, junto conosco, organizou essa live hoje, que é as meninas do MyPed. MyPed é uma entidade aqui da cidade de Mariporã que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Mas elas vão explicar muito melhor do que eu, né, o que é essa entidade, qual é o trabalho delas, né? Então, vamos começar apresentando a Tati, que é a nossa companheira que faz parte tanto do coletivo de mulheres de Mariporã, quanto da Bancada Humanas. A Tati, ela é uma ecofeminista, ela é vegana e se dedica à questão da proteção animal. Estamos aqui também com o Hugo. O Hugo é militante LGBT, ativista cultural, cineasta. A Carol, nossa amiga Carol, que também faz parte do coletivo de mulheres de Mariporã e da Bancada Humanas. Ela é advogada, é da religião matriz. Bem-vinda também, Carol. Apresentar também a Francisca, a Maria Francisca. A Maria Francisca foi uma das poucas vereadoras que nós tivemos na cidade, gente. Nós tivemos já 4 ou 5 mulheres apenas, e a Francisca, né, foi uma delas. A Francisca mora aqui na Serra da Cantareira, ela é psicóloga e é a nossa candidata, né, a candidata do PT e PSOL, para concorrer ao cargo de prefeita da cidade, a primeira candidata mulher da cidade. Aí nós estamos também com as meninas do MyPed, com a Duca Cury, né? Eu já passo a palavra para você, Duca. A Duca é psicanalista, é cadeirante, fundadora do MyPed, e ela é vice-presidente do Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência de Mariporã. Bem-vinda, Duca. Vou apresentar também a Débora Faro, que é diretora de projetos sobre deficiência visual do MyPed, e é a mãe da linda Lara. Vai estar também com a gente do MyPed a Vanessa Gomes, que é diretora de arte e mídia social do MyPed, e mãe de Matheus e Isabela. Sejam todas bem-vindas, né, nesse bate-papo com a gente essa noite. Eu já vou passar direto, então, como nós planejamos, para a Duca. Depois da Duca, as outras meninas do MyPed vão também falar, aí nós já vamos abrir para as pessoas poderem fazerem as perguntas, tanto as pessoas que estão na sala, gente, como o pessoal que está nos assistindo. Pode fazer pergunta aí pelo Facebook, ok? Então, vamos passar para a Duca. Duca Cury, a palavra é sua. Obrigada. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Duca, tenho 55 anos. Eu vou fazer uma breve audiodescrição de como que nós estamos, né? Então, eu tenho o cabelo curto, grisalho, olhos castanhos, sou de pele branca e estou com uma camisa verde água. Atrás de mim, eu tenho uma parede de tijolinho com alguns quadros pendurados, tá? Então, eu sou fundadora do MyPed. O MyPed é um movimento
de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência de Mariporã. Sou também vice-presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Mariporã. Eu tenho lesão medular há 13 anos, foi um acidente de moto, né? E aí eu voei, caí sentada, houve uma fratura na coluna vertebral, na altura da T12 que a gente fala, então eu tenho uma lesão baixa. Isso me deixa de uma maneira bem independente, né? Então eu consigo tocar bem minha cadeira, tocar minha vida, né? Tenho bastante mobilidade com o membro superior. E o que acontece? A gente fundou uma iPad buscando dentro da cidade algo que conseguisse mobilizar mesmo o município. Um minutinho só, Duca. Tem alguém com o microfone aberto e está fazendo um pouco de barulho, tem pessoas conversando. Então, eu pediria para todos que estão participando, por favor, fechar o microfone. Desculpa, Duca, pode continuar. Tá. Então, a partir daí, a gente criou esse movimento, porque percebemos que a gente tinha necessidade de algo mais dentro do município, porque só o conselho, na verdade, que a gente não conseguiria abranger tudo que a gente precisava, né? Então, passamos a fazer algo que o movimento tinha mais força para fazer do que o próprio conselho, né? E aí a gente fez o ano passado a gente fez o primeiro Caminhadal Azul, né, que é a caminhada da síndrome de Down com o autismo. Nós unimos os dois no mesmo dia, onde a síndrome de Down, por ser no cromossomo 23, ele foi dado 23/4 como a data dele, e 2/5, Vanessa? 2 de abril, isso. 2 de abril como o dia do autismo. Somamos os dois, ficou Caminhadal Azul, porque azul é a cor do autismo, né? Então, fizemos esse primeiro movimento na cidade, para apresentar mesmo o iPad, a vontade que a gente tinha. Levamos várias ações ali, tivemos uma boa representatividade, uma boa aceitação da cidade, né? E isso fez... Gente, desculpa, Duca, novamente, eu não sei o que está acontecendo, porque tem uma pessoa falando na sala. Então, peraí, o que a gente fazer? Bom, voltando... Então, o MyPad, ele se mostrou mais ativo junto com o município, né, por conta do que havia de ser feito no município, o que o conselho não podia fazer, né. Aí nos mostramos, metemos a cara, fomos lá, fizemos um simpósio ano passado, e a partir do momento que a gente conseguiu mostrar o MyPad, a gente até conseguiu também ser convidado para a direção da PAI. Então, formamos uma chapa, concorremos e ganhamos, né? E fazemos parte também da diretoria lá da PAI como conselheiras, né? Então, essa é a minha primeira parte do que eu posso estar falando de mim, me apresentando e como que é o MyPad. Agora eu vou passar para a Débora, né, Débora? Se apresenta aí. Obrigada, Duca. Boa noite. Boa noite, pessoal. Primeiro quero agradecer, é um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que, na verdade, há 6 anos eu descobri que é o meu grande propósito de vida, né? A inclusão.
Eu vou me apresentar. Eu me chamo Débora Faro, tenho a pele branca, cabelos castanhos com luzes na altura do ombro, olhos castanhos, estou vestindo uma blusa verde, ao meu fundo tem uma janela com uma cortina rosa. Tudo começou quando eu fiquei grávida, né, da Lara, né, e a Lara nasceu prematura extrema, né, com 28 semanas, pesando 500 gramas. A Lara ficou 4 meses na UTI e quando saiu, a gente, numa das consultas médicas, eu descobri que a Lara tinha retinopatia da prematuridade com descolamento de retina. Aí foi aquela procura, né, exaustiva por um diagnóstico, para um segmento, né, um tratamento. E diante disso, a dificuldade, né, de a gente encontrar um profissional capacitado para poder realmente laudar minha filha, né. E na época, minha prima teve um filho, 3 meses mais velho que a Lara, que nasceu com glaucoma, né, congênito. Então ela foi a pessoa que me deu o primeiro caminho, né. Eu tinha um convênio, né, a Lara tinha um convênio médico, né, então nós fomos procurar um médico conveniado. Ultimamente, a Lara agora ela passa, né, desde então ela passa com uma retinóloga, porque a gente como mãe, a gente quer o melhor, né, sempre. Então, eu demorei mesmo assim 3 meses para conseguir passar ela numa médica especialista em retinopatia da prematuridade, né. E então, nós passamos por essa consulta particular e pelo convênio, né. E desde então a gente vai seguindo esse caminho. Aí um belo dia eu conheci a Gleice e o Edival, amigos, parceiros aí nossos do MyPad, e eles me comentaram, falando para mim do MyPad, do movimento, e eu falei, gente, como é que eu não conheço vocês, eu aqui, realmente assim, com essa vontade, com essa força realmente de fazer a diferença, né, de fazer a diferença. Eu conheci, foi na minha primeira reunião do MyPad, não participei, infelizmente, da caminhada Down, eu não estava com eles, e comecei então a conhecer o movimento, né, e assim, fiquei apaixonada, né, apaixonada, assim, porque eu falo assim que o MyPad é meu segundo filho, né, é um filho que a gente realmente cuida com muito amor, muito carinho, e aí eu vi que eu não queria só ir em busca da inclusão só para minha filha, né, eu queria ir em busca da inclusão para toda uma sociedade, para todo o número de pessoas que a gente vê e conhece todos os dias e está em busca de um lugar, né, de um lugar na sociedade. Então, o meu começo com o MyPad foi assim, aí desde então a gente está aí constante, né, nessa batalha de realmente transformar, né, a vida das pessoas de uma forma positiva, né. Eu não sei se eu aí conto tudo, a gente vai fazer por etapas. Não, acho que você poderia continuar, Débora. Então tá ótimo. Então, e aí a Lara hoje com 6 anos, a Lara é baixa visão, porque tem uma diferença em ser deficiente visual e ser baixa visão. O deficiente visual, ele enxerga tudo preto, né? Preto, não vê nada. A baixa visão são vários graus, né? A Lara tem uma baixa visão severa. A retinopatia dela é grau 4 e 6, que seria da retinopatia. Então, ela o quê? Ela vê vultos. Ela será alfabetizada em braille. Então, normalmente as pessoas encontram na rua, assim, com as pessoas olhando bem próximo, assim, o celular e falam, nossa, tá com dificuldade de ver? Não. Essas pessoas, ela tem uma baixa visão, mas que consegue visualizar alguma coisa, com dificuldade, mas consegue. A Lara não vai conseguir ser alfabetizada em letra caixa alta, né? Caixa alta são letras ampliadas, né? Maiores. Ela não vai ser alfabetizada assim, ela realmente vai ser alfabetizada em braille, né? No começo, que a gente tinha que começar a fazer os estímulos, eu ainda descobri a deficiência com a Lara, ela tinha 4 meses e 20 dias. Aí, o que a gente faz? Como é que a gente começa tudo isso, né? Ela tinha que receber estímulos.
tinha que receber estímulos. Ela demorou quase 3 anos para começar a andar, ela começou a falar, ela tinha quase 4 anos. Tudo na Lara foi no tempo dela, como eu acho com toda criança, quando nasce com uma deficiência. A gente, mãe, a gente tem muito aquilo, mas aquelas comparações, né? Minha filha não fez isso, não fez aquilo, e a gente demora um pouco, porque, na verdade, eu vivi, é lógico que eu vivi um luto por um tempo, né? Um grande tempo, que foi o medo, né? O medo, minha filha é deficiente visual, meu Deus, e esse mundo que é totalmente visual, né? É um mundo que é totalmente visual, porque a gente está vendo todo tempo cor disso, cor daquilo. Eu pensei, cheguei um momento de pensar, minha filha não vai poder, vai se maquiar, vai passar um batom, escolher a cor de um vestido. A gente fica nessas pequenas coisas, né? É o quê? Esse sofrimento, né? Esse sofrimento, é um luto realmente que a gente vive. Mas eu pensei, se uma pequenina de 500 gramas ficou 126 dias numa UTI, lutando para viver, enfrentando, ela teve tantos problemas naquela UTI, que eu acho que um adulto, uma pessoa com 80 anos não passou pelo que minha filha já passou. Eu falei, que mãe que eu vou ser, caramba? Eu tenho que ser, eu não é assim, eu não posso desistir, não posso ficar aqui vivendo esse luto uma vida toda, eu tenho que enfrentar a vida. Minha filha não enxerga, ela pode não ver, mas com o tempo ela me ensinou que ela enxerga, ela vê muito mais do que muitas pessoas que enxergam, né? O tempo todo, na verdade, ela está me ensinando. Eu falo assim que a Lara na minha vida realmente foi uma missão que eu agradeço todos os dias a Deus, pois Ele me abençoou como mãe. Essa pequenina me ensina todo dia o quanto é bom a gente viver, o quanto é bom a gente agradecer, a gente estar aqui. Bom, mãe é mãe, né? Aí eu venho aqui falar de um tema que é a minha vida durante esses 6 anos e falar da minha filha. A gente não tem como não se emocionar, né? Então, aí, primeiro, a gente tinha que procurar uma fisioterapeuta. Fomos pelo convênio, né? Pelo convênio, porque eu nem pensei em levar a procurar, digamos aqui, a unidade SUS, porque era fila, era era dia para marcar consulta, aquela fila imensa para a gente poder marcar um dia e ia ser atendida depois de 30 dias. Eu tinha pressa para poder estimular a minha filha, para saber o que estava acontecendo com ela. Aí fomos pelo convênio. Na primeira fisioterapia, ela começou a chorar, a fisioterapeuta falou, melhor a gente parar, mãe, porque ela está chorando. Eu falei, isso não vai dar certo. Eu tinha pena, mas não vai dar certo. Tá. Aí uma amiga, né, que tem um filho também com deficiência, ela falou, Débora, eu não vou lembrar, gente, agora o nome do local, mas eu sei que era um projeto da Igreja Deus e Amor, que ficava ali próximo do Bar do Pedrão, Alambique, né? Era um projeto que essa Igreja Deus e Amor tinha, onde tinha uma escolinha e tinha uma fisioterapeuta e uma fonoaudióloga. Então, assim, a minha grande, digamos assim, depois da UTI, meu grande anjo foi a Fabiola Salomão, fisioterapeuta, especialista em neurologia. Foi ela e meu bálsamo, foi ela que começou, ela não sabendo, mas ela com muita força de vontade foi aprendendo, buscando, porque infelizmente a gente tem muito pouco material sobre deficiência visual. A gente tem muito, a gente não tem, é difícil você ver algo publicado sobre deficiência visual, mas ela foi fuçando e aprendendo. Até que um belo dia, ela começou a pegar a Lara, começou a chorar, a Lara passou mal, e ela falou, Débora, não chora, você não está aqui para chorar. Ou eu faço isso com a Lara, ou ela vai aprender a andar, ou ela vai aprender a se movimentar, ou não vai dar certo, não vai chorar. Aí um belo dia ela chegou, ela colocou uma fita crepe nos meus olhos e me colocou num espaço lá, onde eu não conhecia, né? Ela falou, Débora, isso que você tá vendo é o que a sua filha vê. Vultos, né? Isso. Naquele momento eu falei, eu nunca tinha me colocado, né, no lugar da Lara a esse ponto, né, dessa forma. Lógico que foi muito difícil para mim. Mas eu falei, eu não posso realmente, eu não posso ter medo, eu não podia ter medo, porque minha filha tem que enfrentar esse mundo, eu não vou estar o tempo todo no lugar dela, então eu não podia ter medo.
Então as pessoas até hoje, acho que algumas pessoas me olham, minha família mesmo, às vezes me cobra, como você às vezes é muito dura com a Lara, como, né, como que você, não, tadinha, né, da Lara. Falei assim, não, ela não é tadinha, né? Eu preciso preparar minha vida para a vida, que a vida não vai ter pena dela. Então preciso preparar ela para viver na sociedade, né? E então eu falo que a Fabíola foi o meu grande horizonte assim de entendimento em relação à deficiência da Lara. Aí tinha Tatiana Cury, fonoaudióloga, que também nos ajudou muito. Então foram 3, 4 anos ali fazendo esse trabalho com as duas, né? Até que o espaço, infelizmente, fechou e nós tivemos que procurar outros horizontes, né? E esse foi um dos primeiros. Aí, quando começamos a passar em outros médicos, conseguimos encaminhamento para ir para o Aramara, né? A instituição de deficiência visual, né? Que fica na Barra Funda. E aí lá eu recebi realmente o que eu acho que falta muito, né? O apoio familiar, né? O apoio familiar. E lá eu consegui, tive esse aconchego, né? Esse apoio familiar, onde nós tínhamos psicossocial para entendimento, porque a mãe está ali fragilizada com luto, mas pior ainda é a família, que muitas vezes acaba não tendo aquela informação e a gente sofre, né? Porque a gente não encontra ninguém para conversar, para realmente desabafar os momentos que estamos vivenciando, né? E Lara Amara foi e ainda é, né, a nossa grande trajetória, assim, onde eu fico com a Lara nesses estímulos todos, né? Então, toda a vida da Lara foi-se de Fabíola, Salomão, Tatiana Cury e Lara Amara. Nós não usamos nenhum método do SUS, porque realmente não temos, temos pessoas capacitadas, mas não temos pessoas com entendimento na deficiência visual, né? Há 2 anos a Lara está matriculada na escola da prefeitura, né? Onde realmente também a gente encontra algumas dificuldades, sim, mas graças a Deus eu encontrei professoras que, mesmo não sabendo como lidar com a Lara e com a deficiência, né, com a deficiência em si, elas são muito solícitas, né? Elas sempre estão perguntando, argumentando, tentando estudar, saber de que forma, né, fazer esse estímulo pedagógico com a Lara, que é muito difícil, porque o problema não é ter um material adaptado, o problema é de que forma estimulá-la com aquele material adaptado. E que grande parte do material adaptado são as professoras que fazem, né? A Lara está no 1º ano, na escola Nakamuri, com a professora Fernanda, e faz SENAD com a Projoanita, né? Que são 2 pérolas, assim, que me acolheram muito bem. Uma pena nessa pandemia, infelizmente a Lara não está conseguindo, não pode, né, frequentar a escola, o que é muito difícil para ela, né? Para toda a deficiência, mas o deficiente visual é muito mais complicado, porque algumas barreiras que a Lara já tinha superado, eu vi que ela regrediu, né? Que é o som, o barulho, por conta da deficiência visual, a audição dela é muito mais aguçada, né? Então, saímos agora na rua, alguns barulhos ela ainda se assusta muito, a mobilidade, a acessibilidade dela, ela estava melhor, agora ela já está mais existente, né? Então, a gente fala que essa pandemia está sendo bem difícil, né? Eu estou tendo que me dobrar para poder em casa fazer um trabalho que tinha uma ajuda, né, de um núcleo total. E agora seguimos. Eu acho que a gente tenta todos os dias, né, trazer informação para que realmente as pessoas se conscientizem que a deficiência ela pode ser superada, né? Ela pode ser superada. E as mães, eu sinto muito ainda que as mães vivem ainda sempre muito um luto por conta disso, né? E esse luto e esse medo aprisiona a criança, aprisiona o adulto. Então, eu acho assim, que a gente estar no iPad, realmente, eu acho que, para mim, eu vejo como um apoio. O apoio que eu, como mãe, quero poder oferecer e dar para as outras famílias, as outras mães. Porque essas crianças são magníficas.
elas são magníficas. A gente tem muito que aprender todos os dias. E eu acho que, no primeiro momento, eu acho que foi isso, porque senão a gente falar do que a gente gosta é complicado. Eu vou ficar aqui horas falando, porque é muito amor, é muita coisa boa para contar, sabe? Por mais de tantas lágrimas que eu já soltei, são muitas mais coisas positivas, muitas mais coisas positivas. Então, meu grande objetivo, assim, eu falo como mulher, como mãe, como agora aí membro do MyPed, é que realmente a todo momento a gente possa gritar realmente que eu vou falar eu representando as quase 12 mil pessoas com deficiência visual na cidade de Mariporã, nós podemos muito. Então, nós precisamos de oportunidade, de chance para mostrar o quanto somos capazes. Eu acho que, para o momento, é isso. Senão, eu vou falando muito, Cris. Nossa, bem emocionante sua fala, seu depoimento. Vou passar para a Vanessa. Depois a gente vai comentar o que você falou também, Débora. Vanessa, por favor. Oi, boa noite. A Débora falou bastante, né? Coisas que agrega, assim, a deficiência da filha dela, mas que muitas coisas servem para outros deficientes, né? Ó, eu sou a Vanessa, tenho cabelo castanho, um pouco para baixo da altura do ombro, pele branca, olho castanho, estou com uma camiseta azul. Vamos lá, eu sou a Vanessa, eu sou mãe de 2 crianças, uma de 10 e uma de 3 anos, de 4 anos, perdão, que é o Matheus e a Isabela. E aí eu vou falar sobre o meu diagnóstico dos meus filhos, né? De um pré-diagnóstico, de um diagnóstico fechado, laudado, que é o Matheus, que teve um pré-diagnóstico ou teve um diagnóstico precoce, que isso é muito importante, que faz muita diferença para o desenvolvimento, assim, da criança, desenvolvimento do autista. Ele teve um diagnóstico com 1 ano e 5 meses, com 1 ano e 8, ele já começou a fazer as terapias. É bem difícil, bem dolorido, bem lutado esse diagnóstico também. Com meninas é bem mais lutado, porque geralmente tem mais diagnóstico de meninos. Então, assim, eles dizem autista clássico porque tem acaba sendo repetitivo em várias coisas, e atraso de fala. E assim, o Matheus, para eu descobrir, foi um dia, estávamos normal, estava cozinhando, e eu tenho até um vídeo no dia anterior, nesse dia, tirando a pressão da panela de pressão, né, fazendo tch, e ele dava risada. No outro dia, ele acordou autista. De princípio, eu achava que ele era surdo, porque chamava e ele não atendia. Chamava e ele não atendia. A gente chamava Matheus, ele de costa, ele não olhava. E aí, eu marquei o otorrino e comentei com o otorrino que eu achava que ele tinha algum problema de audição, porque chamava e não prestava atenção. E aí, ele fez a audiometria. Foi bem difícil, porque geralmente com 1 ano e 3 meses, eles não fazem, é muito pequeno para fazer esse exame. Quando foi fazer a audiometria, que demorou 1 mês mais ou menos, eu já comecei a perceber que o Matheus fazia muitas coisas repetidas. Por exemplo, o banho dele demorava quanto tempo ele jogava água para fora da banheira? Todos os dias. Ele só brincava na fruteira com laranjas. Eles têm atração por objetos redondos. Ele pegava o carrinho, ficava rodando a rodinha e não dava função para o brinquedo. Que são coisas características para fechar um diagnóstico. Quando eu fui reparando nessas coisas, que ele fez a audiometria, na audiometria, a doutora já me questionou. Olha, quando faz o apito do trem, que é no exame de audição, ele não consegue ficar porque tem sensibilidade ao som.
Você já pensou a possibilidade dele ter outra coisa? Porque surdo ele não tem problema de audição, porque ele escutou o barulho e é bem alto e ele respondeu o estímulo. Ok. Eu fazia um curso de enfermagem na Cruz Vermelha, e aí eu conheci uma amiga, Dani, que o filho dela é autista e é pré-adolescente hoje, e ela me falou, pelas características que você está falando, não sei o que, de repente seu filho pode ter autismo, pode ser autista, né? Eu fui pesquisar, ela me mandou um vídeo de um doutor, e lá ele fala claramente 15 características. E aí o meu filho se encaixava em 12 características. O que acontece? No final do vídeo, o doutor, o neuropediatra, falava: se o seu filho se encaixa em pelo menos 7, procure um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, que são os dois profissionais que podem dar laudo ou que podem analisar para ver se essa criança é autista. O que eu fiz? Comecei a pesquisar um neuropediatra especializado em autismo, porque eu queria ter certeza e não levar em um e outro, em um e outro. Porque, assim, o diagnóstico de uma criança, de uma pessoa autista, é 100% comportamental. Não tem um exame genético, não tem o teste do pezinho, não tem um exame de sangue, não tem um ultrassom, não tem nada que comprove. É 100% comportamental. Pesquisei e achei um neuropediatra que, graças a Deus, ainda é o neuropediatra dos meus filhos, e ele é maravilhoso. E eu cheguei lá na consulta e o Matheus parecia que estava me ouvindo. Tudo que eu falava que ele fazia, ele fez na consulta. Não tenha medo de altura, é repetitivo em todas as coisas que ele fazia. Em 2 consultas, fechamos o laudo diagnóstico do Matheus. Eu já sentia que ele era diferente, que tinha uma coisa diferente no meu filho. Fui atrás, tive o laudo, aí a gente começa o luto e a culpa. A gente começa a se culpar, procurar o porquê daquilo. Será que eu deveria ter feito assim quando eu estava gestante? Será que eu deveria ter feito dessa forma ou de outra forma? Porque você se culpa. E, ao mesmo tempo, vem o luto, de você se questionar o porquê de seu filho é assim. Nossa, porque assim, uma gestação é desejada, você planeja, seu filho nasce, e você pensa o quê? Meu filho vai ser jogador de futebol, ou meu filho vai ser médico, ou vai ser inúmeras coisas. Que hoje eu acompanho autistas adultos que são. Só que tudo depende do diagnóstico precoce, das terapias, de como é acompanhado. E aí, tem o luto. Eu fiquei 3 meses nesse luto. Eu chorava todas as noites. E meu filho ficava deitado do meu lado na cama, que ele dormia comigo, ele dorme comigo, e eu olhava e todas as noites eu chorava. Aí começou a luta de procuras. Primeiro vem os exames, porque assim, quando você tem um filho diagnosticado, geralmente as mães param no autismo. Meu filho é autista, ok. Porém, um neuropediatra sempre falou, precisa de exames genéticos, porque tem uma predisposição de um autista ser X frágil, síndrome de Prader-Willi, ele pode ter algumas comorbidades, algumas síndromes que vêm acompanhado do autismo. Fiz todos os exames genéticos e, assim, cada vez que fazia um exame, era uma reza com medo, porque estava muito bem, obrigado só ao autismo, não precisava de outra síndrome. E, para minha felicidade, né, acabou não vindo assim, para minha sorte, ele do momento do luto, da luta, todos os exames feitos, ele só é autista, ok. Depois, o que acontece? A procura de terapias, que também é bem lutado. Você vai procurar se informar.
Aí você vai no CRAS, na assistente social, e a resposta é a mesma. Nossa, mas autismo tem direito a isso? Autista tem direito àquilo? E você tem que ir com a lei debaixo do braço ou com a cartilha e provar que tem. Porque, assim, como a Débora disse, falta profissional qualificado, falta informação. Se você está trabalhando ou você está responsável por um setor, que você sabe da procura, pelo menos tente se informar. Tem pessoas que eu ia me informar que não sabiam o que é. E aí o que acontece? Fui procurar. Não temos neuropediatra nem pediatra infantil na cidade. O encaminhamento demora muito tempo. Eu demorei quase 1 ano para conseguir o encaminhamento. Porém, tive que fazer tudo particular, tudo pelo convênio. Mesmo pelo convênio, foi demorado. E eles também não suprem a necessidade das terapias que, por direito, seu filho tem. Ele conseguiu as terapias com 1 ano e 8 meses. E até hoje, por mais que eles venham se desenvolvendo muito bem, porque graças a Deus eu tenho uma equipe multidisciplinar que cuida dele, que é maravilhosa, porém falta. Porque assim, antes de eu conseguir essa equipe, você passa por muitos profissionais que não têm qualificação ou não têm um espaço adequado para o atendimento. E ele, por mais que ele se desenvolva, que ele está se desenvolvendo muito bem, mas é uma luta diária por tudo. E por um amigo conheci em comum, conheci a Patrícia, que é uma fundadora do MyPed também. E ele falou que eu teria, nossa, você tem toda a característica para entrar no grupo, no movimento, vou te apresentar a Patrícia. Me apresentou, e aí eu participei de algumas reuniões e participei do Caminhadal, do primeiro Caminhadal. Foi bem emocionante, porque foi tudo corrido, em cima da hora, a gente resolveu várias coisas, e foi um evento maravilhoso, com muitas pessoas, muitos questionamentos, a gente conseguiu entreter muitas pessoas, a gente conseguiu mostrar para que o MyPed estava ali. Depois a gente conseguiu montar um simpósio, a gente trouxe profissionais maravilhosos que participaram, falaram de deficiência intelectual e, assim, como a Débora falou, é muito, muito bom, de alguma forma, você conseguir ajudar outras deficiências além da que você conhece. Porque a gente acaba explorando, porque, assim, uma ajuda a outra, uma explica a situação para a outra. Olha, você tem contato de um terapeuta que cuida de alguma criança de baixa visão? Olha, eu não tenho, mas eu vou perguntar para o meu psicólogo do meu filho. E a gente vai se ajudando. Porque, assim, somos excluídos, nossos filhos são excluídos, e nós, mães de deficientes, somos rede. Uma ajuda a outra no seu tempo. Não é toda hora que a gente consegue uma ajudar a outra, responder a outra, mas a gente se ajuda, cada uma no seu tempo. Nossa, sumiu, não é sumiu. A gente tá cada uma com seu filho, com a sua luta, e é isso. Mas somos empáticas uma com a outra, a gente se ajuda. E eu acredito que as pessoas, eu acabo falando, as pessoas se afastam, são suas amigas e se afastam. Não faça, sabe? Se você é amiga de alguma mãe, de algum irmão, de algum parente que tenha uma pessoa com deficiência, uma criança, um adolescente, procure, pergunte se está tudo bem, se ela quer conversar, se ela precisa de ajuda, porque a gente precisa conversar, desabafar, oi, tudo bem, só saber se a gente está bem,
emprestar o ombro para a gente conversar, isso é muito importante. A gente precisa muito de ajudar quem ajuda. Precisamos muito nos apoiar e, assim, isso vem de mães com outras mães de deficientes. Por enquanto, é isso que eu tenho para falar. Obrigada, Vanessa. Eu gostaria de só aproveitar um pouquinho aqui para dizer que, assim, na minha família, nós estamos passando por um processo parecido com o de vocês, que eu tenho um netinho de 2 meses que foi diagnosticado com SD. E gostaria de destacar, assim, a ajuda que a Patrícia Altavista nos deu, né, no encaminhamento todo aí dos especialistas, né, pro meu netinho Raul, né? Então é importantíssimo, né, essa rede, e agradeço muito, viu, Patrícia, você mora no meu coração. Então, gente, vou passar então para o Hugo, que a gente, na fala de todas, a gente, assim, prestou muita atenção na questão, Mariporã está preparado para dar as mínimas condições de qualidade de vida para as pessoas portadoras, para as pessoas deficientes? Então, a gente tinha muito isso na cabeça desde o ano passado, no seguinte aspecto, que a gente já tinha recebido várias denúncias de que os banheiros públicos em Mariporã, né, não ofereciam nenhuma condição higiênica para as pessoas, tanto nos postos de saúde, na rodoviária, e em outros vários locais que as pessoas foram elencando. E o Hugo, né, nosso amigo, pegou com a gente nessa demanda, ele como cineasta, e foi atrás, e ele conseguiu fazer um trabalho em relação ao banheiro lá na rodoviária. Então, eu vou passar a palavra para ele falar um pouco sobre as condições, né, para as pessoas com deficiência lá na rodoviária. Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos, todas e todos presentes. Antes de eu falar sobre essa parte do banheiro da rodoviária com vídeo denúncia que eu fiz, gostaria só de complementar a Vanessa na questão dela do autismo e também trazer um questionamento para qualquer uma das 3 que puderem me responder. Eu tenho um irmão que tem autismo e quando ele teve aproximadamente 2, 3 anos, até os 2, 3 anos, ele tinha um comportamento totalmente, né, como a Vanessa disse, de ações repetitivas, tinha dificuldade de aprendizado, e a gente não sabia de fato o que estava acontecendo com ele. A minha mãe já adotou ele com uma idade mais avançada, a gente até achou que deveria ser devido às condições que ele tinha com a família anterior, que era uma família carente, de Mariporã, lá da região do Mato Dentro. Quando a minha mãe adotou esse meu irmão, todos os outros irmãos da mesma família, que eram 11, 7 ou 11, se não me engano, também foram adotados por famílias diferentes, então a gente acreditou que tudo estava influenciando. Minha mãe chegou até a buscar ajuda na PAI de Mariporã, mas eles disseram que lá não era, fizeram todo um estudo, com o irmão disseram que o caso dele não era de APAE, que ele poderia frequentar a escola convencional, e na escola convencional eles diziam que ele não iria acompanhar o andamento do restante da turma e que ele deveria buscar a PAI. E ficou esse meio joga para cá, joga para lá, e ninguém conseguia de fato prestar, né, esse auxílio, saber como que ele ia se desenvolver na escola. E teve uma situação que aconteceu na nossa casa muito interessante, que a gente até fala que foi o despertar dele, foi quando a gente percebeu que ele tinha de alguma forma saído daquele nível de autismo que ele estava e estava começando a se desenvolver. A minha mãe comprou uma cachorrinha poodle, pequenininha, e essa cachorra começou a provocar o meu irmão, né? Então, aonde meu irmão ia, ela ia atrás, tudo que meu irmão fazia, ela ia atrás. Então, minha mãe meio que deixou essa cachorrinha na responsabilidade dele. E com essa cachorrinha que ele começou a se desenvolver, de querer conversar, a gente pegava ele conversando com ela, ele se preocupava com ela, porque ele começou a interagir com a gente, para a gente dar água para a cachorra, para a gente dar ração para a cachorra. Então, essa responsabilidade que ele acabou tendo com esse animal, e essa relação dos dois acabou tirando ele, né, daquele nível que ele estava de autismo, e hoje ele é casado, tem filho, trabalha de cadeira registrada, leva uma vida normal, né, dentro do que a gente vê. E outra amiga minha, também de Mariporã, tem uma filha com síndrome de Down,
e a filha dela fez um tratamento diferenciado que era com cavalos. E aí também nesse tratamento que ela fez, que é a equinoterapia, ela também conseguiu ter um desenvolvimento muito acima da média do que as outras crianças que têm SD vinham tendo, né? Eu gostaria de trazer essa questão, como que o animal, né, ou esse tratamento com animais pode de fato ser eficaz na ajuda dessas pessoas com deficiência quando vem desde a infância, né, vai ter esse tratamento. Aí fica essa questão para depois quem puder responder aí do MyPad, né, esse tratamento com animais que pode ajudar. E o outro contraponto, eu sou artista, cineasta da cidade e entrei com a Bancada Humanas nesse desafio de criar um registro, vídeos, denúncias sobre as condições dos sanitários na cidade de Mariporã. Né? Nesse caso mais específico foi os banheiros para PCD, que a gente já sabe que são muitos poucos lugares públicos que tem banheiro PCD, privado então a gente nem vai citar, porque é basicamente zero na cidade de Mariporã, e na rodoviária, que é hoje o local onde tem a maior circulação de pessoas na nossa cidade, eu fiz um registro do banheiro PCD de lá, inclusive vai até ficar aqui, o link vai ficar aqui nos comentários, para quem quiser assistir esse vídeo depois, e a gente vê o total descaso, né, da administração da rodoviária e da gestão municipal com essa questão dos banheiros, inclusive o banheiro do PCD só estava aberto porque o banheiro masculino estava em manutenção, então ele ficou como um banheiro, né, step ali para a utilização do público masculino, que o banheiro estava em manutenção. Quando eu entrei nesse banheiro, ele também funciona como um depósito de cadeiras, tinha, sei lá, umas 100, 200 cadeiras amontoadas dentro do banheiro, que não possui também nenhum suporte, né, nas pias. A torneira não é a torneira com acessibilidade, aquela torneira adaptada, não tem papel higiênico, não tem higiene. Dentro do banheiro PCD também tem um fraldário, que é para os pais e mães trocarem as fraldas dos seus filhos, que também não tem nenhuma separação, nenhuma divisão. Então, assim, o banheiro da rodoviária, que é hoje o principal local de movimento da cidade e que é um dos principais banheiros com acessibilidade que a gente tem hoje na região central de Mariporã, encontra-se nessas condições, né, sem nenhum tipo de higiene, sem privacidade, principalmente sem respeito aí com o cidadão e a cidadã PCD da nossa cidade. Bom, e é isso, gostaria que vocês falassem também sobre essa questão, né, dos banheiros públicos e da cidade em geral, que não possui políticas públicas para a pessoa com deficiência, calçadas que, né, são terríveis, até para nós que andamos, né, frequentemente na cidade. Imagina para quem tem que utilizar de uma cadeira de rodas, para quem tem que utilizar de qualquer outro suporte para se mobilizar, para ter essa mobilidade, e não tem. Bom, é isso. Deixa eu só aproveitar o gancho do Hugo e já passar para a Du com uma pergunta, que ele já está falando disso, que agora a gente ouviu os relatos de mães que têm filhos com deficiência. A Duca já é uma adulta com deficiência. Então, eu queria que ela falasse como que é andar na cidade de cadeira de rodas e aproveitando esse gancho do vídeo que o Hugo fez. Duca. Bom, o negócio é o seguinte, em relação, vou falar primeiro ao banheiro, eu também já precisei daquele banheiro e ele é muito desconfortável em todos os sentidos. Primeiro, de cara, é o fato de não ter sabonete. Não importa, tudo bem, se a gente for pensar sempre que o deficiente tem que ter o que é seu, você anda com a sua casa junto com você, né? E nem sempre é isso, ou se é necessário isso, porque para outras pessoas, os banheiros convencionais, para as pessoas que andam, todos eles têm sabonete, tem papel higiênico, papel toalha, para todos tem. Mas no deficiente não, o deficiente dá sempre a impressão de que eles não precisam, né? Sendo que, ao contrário, por exemplo, eu faço uso de sonda, cateterismo vesical, que é como é chamado quando a pessoa não consegue fazer o xixi sozinha, eu preciso fazer uso de uma sonda para eliminar o meu xixi. Para eu passar essa sonda, eu tenho que fazer uma higiene íntima, eu tenho que usar luva para que eu não me contamine, né? Eu uso a sonda descartável, tudo isso depois eu descarto, e eu tento lavar minha mão. Né? Em casa eu já tenho um hábito, mesmo usando luva, eu
lavo antes e lavo depois. Agora, imagina você fazendo uso de um banheiro público da cidade, que todo mundo passa por ali, pega naquela maçaneta, meu Deus do céu, você entra naquilo ali, você sai dali, você não tem um papel nem para você segurar na porta, para poder fechar a porta de volta, porque, sinceramente, eu já me apertei por isso e já fiz questão também de não usar, por conta do constrangimento que eu passei da primeira vez que eu usei. E abolir, é difícil ter que falar isso frente a outros tantos deficientes da cidade que são obrigados a isso, né? Então, não tem condições. Não, para mim, realmente é inviável essa qualidade de banheiro para uma cidade desse nível, desse porte, sendo que nós, como que eu vou falar, tudo que a gente quer fazer para deficiente, a gente sempre toma como base a rodoviária. Não, tudo é próximo à rodoviária, porque nós já temos o nosso planalto de cidade, as montanhas, tudo que é o nosso município, ele já não condiz com uma realidade para uma pessoa deficiente. Não tem condições. Você vê deficiente morando lá embaixo, cadeirante, não tem como subir a rua, o ônibus não chega até lá, o caminhão de lixo não chega até lá, e assim vai, né? Ele não consegue sair de casa porque é uma família que não tem carro, não tem como tirar um cadeirante de lá, N coisas. Então, quando a gente para observar o quanto é deficiente a nossa cidade para o deficiente, eu sinceramente, eu fico sem palavras para dizer o tanto que é constrangedor. Eu só vou contar só um porém da minha história aqui, voltando um pouquinho para vocês poderem ter uma ideia. Eu sofri um acidente, eu morava em São Paulo, né, faz 13 anos, e eu morava em um apartamento no último andar, quarto andar, e não tinha elevador. Então, eu também fui obrigada a sair da minha casa, né, da minha moradia, e ter que me virar para poder me adaptar. Então, eu construí a minha casa aqui, todinha adaptada, sem nada, para que eu pudesse ter a minha liberdade de volta, a minha autonomia, eu pudesse sair e voltar a hora que eu quisesse. Então, para mim, eu que dirigia a moto, andava para cima e para baixo, tinha meu carro, para mim a liberdade para mim sempre foi o meu ponto de equilíbrio na minha vida. Eu sempre fui pelo que eu preservei, tudo na minha vida sempre foi voltado para a minha liberdade. Eu não podia deixar que a minha deficiência motora, de me mover, me impedisse de ser livre. Tá? Então, elas falaram a respeito de onde elas fizeram as atividades dela. Eu fiz todo o meu tratamento no Luci Montoro, que é um serviço do Estado, gratuito, que é dado para todos. Ele não é só do Estado, na verdade, ele é rede federal. Para quem já ouviu falar do Sara Kubitschek em Brasília, ele é da rede Luci Montoro, só tem esse nome porque era um hospital, né? Então, lá tem e atende todos os tipos de deficiência motora. Então, a pessoa que teve um AVC, que teve uma amputação, que teve, no meu caso, uma lesão medular, né? A pessoa que nasceu com paralisia cerebral, que é o PC, e que precisa de uma cadeira de rodas, precisa de umas terapias,
Então, lá é o caminho. Lá eles atendem todo e qualquer paciente. Quando é criança, tem que ser levada desde pequeno. É até 2 anos, tá? A criança tem que entrar lá até 2 anos. A partir do momento que fizer o cadastro pelo SUS, ele passa a receber a cada 2 anos uma cadeira de rodas, uma cadeira de banho, andador, tutor, órtese, prótese, bengala, muleta, muleta canadense, tudo e qualquer coisa que seja insumos para deficiência. Tá? Então, isso é importante que todos saibam que é um direito adquirido. O Estado nos fornece isso. Tá? Então, eu fiz uso de todo esse serviço, ainda faço, tá? Ainda ganho, as minhas cadeiras de rodas eu ganho deles. Tá? Alguns eu acabo doando, as minhas outras, mais velhas, e estou sempre trocando com amigos. Eu recebo a sonda vesical, né, a sonda para fazer a diurese, o xixi, ela é um direito também, onde o posto de saúde do município é obrigado a dar para o deficiente que necessita, tá? No caso, no estado, o paciente que tem alguma deficiência que faz uso de fraldas, por exemplo, ela entra no alto custo, tá? Então, eles também são obrigados a dar esse tipo de material para as pessoas, tá? Eu vou deixar eu acho que da minha parte, em relação ao banheiro, eu nem vou falar mais nada, eu só complementei essa parte minha de reabilitação por conta da pergunta da Tati, que também é mais ou menos por aí, né? Eu vou deixar com a Débora a ecoterapia e a Vanessa vai falar do seu irmão. Beleza para vocês? 2? Vai lá. Vanessa? Oi. Desculpa, eu queria saber, de novo, a pergunta referente ao irmão dele, fora a ecoterapia. Assim, é que o meu irmão, ele teve contato com uma cachorrinha, poodle, né? E ela que deu o despertar nele, que a gente percebeu que dali ele mudou do nível de autismo que ele estava e ele conseguiu se desenvolver a partir daquilo. Eu queria que você falasse um pouco sobre como, né, os animais, também esse contato com o animal também, se tem alguma terapia específica que ajuda, né, o contato com animais ajuda no desenvolvimento da pessoa com autismo. Então, no caso, é a ecoterapia, que é a única. Na verdade, não. A ecoterapia não. Tem várias terapias com vários outros animais. Para sensibilidade para. Eu tenho uma amiga que aqui em Mariporã não tem, mas ela faz em São Paulo, e o filho dela tem sensibilidade para outras coisas e acaba fazendo um lagarto, um cachorro, com alguns outros animais por essa problema sensorial que eles têm. Então, acaba tendo terapia com outros animais, sim, além da ecoterapia, que aqui a gente tem lá em Terra Preta e é excelente, que é para coordenação motora, para fala, para bastante desenvolvimento. Inclusive, a ecoterapia tem outros profissionais que acompanham, fisioterapeuta, fono, então faz desenvolver várias outras coisas, além da fala, da parte sensorial, do equilíbrio, e a ecoterapia é para bastante outras deficiências, além do autismo. Legal. Obrigada, legal. Vanessa. Não sabia que tinha em Terra Preta, a gente já fica também a informação, tem Terra Preta e a ecoterapia. Eu vou passar a palavra para a Francisca, para comentários e perguntas dela. Francisca, por favor. Tem que abrir o microfone, Francisca. Pronto? Ok? Pronto.
Eu quero cumprimentar a todas as pessoas que estão nos assistindo hoje e agradecer a todas aquelas que estão aqui participando dessa live, que já deu seu riquíssimo depoimento, magnífico, enriquecedor. Eu, pelo que eu ouvi da fala de uma das companheiras, Mariporã tem 12 mil pessoas com deficiência. Ou seja, é mais de 10% da população mariporanense. Realmente é um caso bem sério, né? O companheiro que me antecedeu e a Duca mencionaram a questão dos banheiros. Vocês não são os primeiros a estarem fazendo essa colocação. Não só falta isso no banheiro, né? Falta uma série de coisas. Inclusive, já tive pessoas questionando sobre o espaço para pendurar a bolsa. As mulheres usam bolsa. Será que os nossos gestores não sabem? Então, você, quando entra no banheiro, você vai colocar a bolsa no chão? E eu digo que isso se dá por quê? O que é governar? Governar é visar o seu interesse, ou governar é visar o bem-estar da população, independente de raça, de classe, de gênero, enfim. Foram apresentados casos aqui com pessoas com deficiência visual, pessoa tetraplégico, autismo, e fora outros casos. A nossa proposta, eu quero falar enquanto candidata a prefeita, a nossa proposta é governar iniciando pelo rompimento de uma política nefasta, que está imposta há mais de 100 anos. Uma política que visa resgatar, desde a cidadania, passando desde a gestação, digamos assim, até o senhor idoso. E queremos estar ouvindo as pessoas, para estarem fazendo as suas colocações, as suas experiências. Esse grupo que está hoje nos trazendo essa riqueza, é a entidade MyPed, né? Ela, se acaso nós formos os escolhidos pelos nossos mariporanenses, esse grupo será ouvido. Nós precisamos estar ouvindo. O gestor, ele precisa ouvir, ele precisa sentir, ele precisa entender o que está se passando com a sua população e propor políticas que venham atender às necessidades dos munícipes. Não é promessa, não é discurso. Eu também tenho família, eu tenho 6 filhos. Fui agraciada por não ter nenhum filho com deficiência, mas eu tenho parentes que têm, então nós entendemos, eu entendo muito bem o que é conviver com essas situações. A questão do profissionalismo, o gestor, ele tem que ter preocupação em colocar profissionais, técnicos, que tenha qualificação e sensibilidade para tratar do assunto, e não cargos políticos, não nomear simplesmente políticos. Eu como uma pré-candidata e como um ser humano, eu quero deixar registrado, antes de registrar, eu quero parabenizar a Cris, que está na frente dessa candidatura coletiva, né, aos Humanas, a bancada Humanas, que a Cris vem prestando um serviço riquíssimo e que a Cris será indispensável no nosso governo, se acaso formos agraciados. Nós trabalharemos, se Deus quiser, em sintonia com a população, porque a população precisa entender e exercer a sua cidadania, entender que somos nós responsáveis por colocar os políticos lá para nos representar, e que aqueles políticos, eles são pagos com o nosso dinheiro, e que nada mais é do que eles estarem
fazendo um serviço de prestação realmente de serviço para a nossa população. Eu encerro a minha fala e agradeço realmente a participação de todos vocês e me coloco à disposição. Estou aprendendo com vocês. Nós, ou melhor dizendo, os políticos, eles não podem adotar aquele estigma de sabedores. Nós aprendemos e temos que aprender a ouvir e sentir a população e encaminhar as solicitações e as necessidades de cada ser. Agradeço. Obrigada, Francisca. Obrigada. Eu vou passar para a Carol. A Carolina, ela é advogada, como eu disse, e ela participou quando fazia parte da OAB, do Conselho de Pessoas com Deficiência. Eu acho que ela tem aí algumas considerações importantes para fazer. Sim. Boa noite, meninas. Quero dizer, assim, que eu estou encantada com a fala de todas vocês. Eu já até chorei aqui, porque eu consigo enxergar em vocês mulheres fortes, que conseguem passar isso, e ao mesmo tempo, mesmo com tanta luta, vocês conseguem transmitir para a gente essa força, essa alegria de ser mãe, de ser mulher. Então, eu agradeço por esse aprendizado de hoje. Eu tenho questionamentos. Eu participei durante um tempo da comissão de pessoas deficientes da OAB, e nós encontramos muralhas, né? Como a gente estava conversando, muralhas, assim, prédios públicos que estão completamente sem acessibilidade, que é o caso do fórum. Infelizmente, a acessibilidade do fórum é inexistente, né? Eu, como uma pessoa, como um ser humano que entro ali e fico observando, não só para as pessoas deficientes, mas para os idosos também, já que Mariporã tem uma quantidade gigantesca de advogados idosos, pessoas idosas que entram naquele fórum, não tem acessibilidade nenhuma, né? Nem nos banheiros do fórum, infelizmente. Eu sou sincera, lá dentro daquele fórum, os banheiros não são adaptados, não tem nenhum banheiro adaptado lá. Não tem como uma pessoa ser atendida pelo juiz dentro de uma sala, porque não tem uma sala adaptada. É uma coisa para nós nos unirmos e lutarmos para essa mudança, assim como na prefeitura também, eu soube pelas meninas que não tem, né, as rampas lá são prejudiciais, são terríveis, você tem que fazer musculação para entrar lá, pelo que, né, pelas aquelas meninas disseram. Então, assim, além da gente saber que as ruas são péssimas, que não tem nada, nenhum tipo de atividade voltada, não sei essa que o MyPed fez, né, ou então que a PAI faz lá meio interno, não tem essa inclusão entre as pessoas e as pessoas deficientes, a gente não consegue ter essa ligação toda. Então, é assim que a gente observa a importância tanto do MyPed quanto da bancada humanas. Essa ligação que a gente pode ter, essa união que a gente consegue para a gente lutar pelas melhorias em Mariporã, porque a gente precisa dessas melhorias, porque são inexistentes, pelo que eu entendi. E eu queria até fazer uma pergunta para as meninas, assim, elas se encontram representadas no governo de alguma forma? Existe algum representante que faça alguma coisa dentro desse governo, ou de algum outro que já teve? Como elas conseguem enxergar a política para elas em Mariporã, para os filhos, para os amigos que são deficientes? E aí eu encerro também minha fala. Muito obrigada. Quem vai responder? Eu vou falar por mim. É muito difícil. Muitos se mostram a favor da causa, né? Como fazer campanha para o deficiente, mas a hora que você deixa de ser o palanque, você também deixa de ser o procurado, o que precisa, o amigo, entendeu? Então, é mais ou menos assim. Eu simpatizo, sim, com
um vereador, né? E se talvez ele não conseguiu fazer mais, é porque realmente não deu para ele fazer, né? Mas é isso. Vamos nos ater por aqui. Ok, Duca. Eu vou passar, então, agora, gente, para a Tati. A Tati vai fazer as perguntas que o pessoal que está nos assistindo, perguntas e comentários, né, Tati? Pelo que eu dei uma olhada aqui rapidinho, mas eu vou passar para você, então, querida. Isso, exatamente. Tem uma pergunta, tanto para a Vanessa quanto para a Débora, se os seus filhos estudam em escola pública e como que os gestores das escolas lidam com a inclusão. Oi, vou falar. Sim, meu filho estuda na escola municipal. A escola que ele estuda, ele é muito bem-vindo. Professora é maravilhosa, a diretora da escola é maravilhosa. Elas, sim, entendem o que é inclusão, a necessidade dele, e elas sempre dão feedback. Meu filho tem acompanhante, tem uma AT, que é uma psicóloga especializada em autismo, porque por lei temos esse direito, e a professora super troca informações com a AT do meu filho, a diretora e todos os outros funcionários. A escola municipal que ele está hoje, eu não tenho que... Se todas as outras partes públicas de Mariporã ou de outros lugares tivessem a inclusão, a informação e que quando não tem informação buscassem como eles buscam a gente, seria muito bom, porque o que falta muito é a informação. E elas, sim, mesmo não tendo essa informação, elas vêm buscar. Então, assim, a inclusão onde ele está é maravilhosa. A escola municipal que ele está é ótima. Olha que legal, né? A gente sabe que quantos funcionários públicos, né, são valorosos na cidade, né, gente? Débora, você quer falar um pouquinho também? Vamos lá. Então, aí que vai, né? Cada deficiência tem sua sentença, né? Em relação à escola, aos gestores da escola, os professores são excelentes. O que, na verdade, eu sinto é um pouco da falta de apoio da Secretaria da Educação, em realmente capacitar, né, professores. No caso, a minha filha, eu acho que ela precisaria, na verdade, de um professor e não de um estagiário, porque ela tem uma deficiência visual. Então, uma professora com uma sala com 25 crianças, ela ter que dar conta de cuidar de todas as crianças e mais dar atenção para minha filha, que precisa ser alfabetizada em braille, é complicado. E, normalmente, quem fica com ela é uma estagiária em pedagogia, né? Que não tem, na verdade, ela passa por um treino, né, no SEMAD, que é onde o estudo que a gente tem aqui em Mariporã, graças a Deus, mas eu ainda, isso sou eu mãe, eu não posso, coordenador pedagógico, diretora, professores, eles são super, assim, abertos mesmo a me escutar, a gente trocar ideia. Minha filha tem uma professora de sala de recurso, que dá todo essa força realmente para mim em casa com a Lara e na escola, mas eu acho ainda que tem algumas deficiências que os nossos filhos, a minha filha, precisaria de um profissional capacitado. A professora que ela tem de sala de recurso é uma vez por semana, 1 hora que ela tem de aula, né? Então, no meu caso, eu falo assim, eu não tenho o que reclamar, mas eu acho que em breve, eu acho que realmente a Secretaria de Educação teria que rever alguns pontos, né, alguns casos na educação em relação a isso. Eu queria aproveitar, Cris, e falar de um censo que foi feito em 2010. Porque, infelizmente, eu ia perguntar isso mais para frente. Importante você falar. Tá. Então, o censo foi feito em 2010 aqui em Mariporã, né?
Infelizmente, esse ano, por conta dessa pandemia, infelizmente não aconteceu. E estamos aqui, MyPed, na luta de tentar realmente saber o número de pessoas com deficiência no nosso município, para que, assim, o MyPed possa ter mais força e ter consciência do que a gente precisa realmente, quais são os caminhos que a gente precisa buscar para essas pessoas com deficiência, né? O censo de 2010, nós temos aqui na cidade de Mariporã 3.333 com deficiência auditiva, né? Deficientes auditivos, 3.333. Deficiência motora, 4.913. Deficiência visual, 12.663. E mental e intelectual, 997. Esse 12.663 não inclui a minha pequena Lara, né, que nasceu em 2013. Então, assim, tá bem defasado, porque eu acredito que esse número subiu, aumentou muito. Então, Sim, realmente, o MyPed está aí realmente na luta, na briga de realmente a gente saber quantificar esse número de pessoas, aonde estão essas pessoas, quem são essas pessoas e realmente como elas estão. Isso é uma luta que o MyPed está indo em busca aí e realmente a gente pede o apoio, né? Pede o apoio de todos para a gente consiga. Eu queria só falar uma frase para mim, eu acho, aí eu encerro, que eu li e me emocionei muito e eu espero que realmente o MyPed vá ser esse caminho, né? Quando as pessoas aceitarem a diversidade como algo normal, não será mais necessário falar de inclusão, e sim de convivência. É assim que eu espero, é por isso que eu luto agora, hoje, com o MyPed, para poder que, quando a minha filha estiver aqui representando o MyPed, eu consiga ter deixado, nós conseguimos ter deixado o caminho mais fácil para ela, porque a luta nunca para, né? E quando a gente faz com amor, com sorriso e com força, a gente consegue tudo. Muito obrigada. Legal, gratidão pela oportunidade de vocês terem nos chamados. Eu quero realmente falar que MyPed está aberto para todos que quiserem conversar com a gente, perguntar, argumentar. Eu não sei tudo, nós não sabemos tudo, eu também estou aqui aprendendo, eu tenho ainda 6 aninhos, estou aprendendo a lidar com a deficiência visual da minha filha, todo dia eu aprendo, e assim, eu estou muito feliz mesmo pelo convite, agradeço a vocês, muito obrigada, viu? Ai, Débora, isso daí é recíproco, o maior prazer receber vocês, aprender tanto com vocês. E na quinta-feira nós temos uma live com o Guga Doria, que é Todos na Diferença, né? Ele vai tocar bastante em relação a essa questão, né, da igualdade, né, de todos sermos iguais, na diferença, porque todos nós somos diferentes. Tati, tem mais perguntas? Então, tem bastante elogio para as 3, dizendo que vocês são lutadoras, guerreiras, estão dando parabéns para vocês, estão encantados. A Silvia Cordelini, ela quer saber mais, não vai dar para falar aqui, mas depois eu posso passar o contato delas, ou vocês olham também nos comentários, de propostas para inclusão. Quais são as propostas do MyPed, né? E comentários assim, né? Todo mundo encantado com o depoimento de vocês, falando que é muito importante mesmo ter essa conversa, que é bem isso que a Débora acabou de falar mesmo, que quando a diversidade existir, inclusão nem precisa mais ter essa palavra, né? Não precisa nem mais existir, né? E aí o Edival, ele comenta que também, pelo que eu entendi, acho que é ele e o filho que tem deficiência, é isso? Eu não sei, eu não entendi direito. Ele fala, hoje lutando Gabriel e meu marido é deficiente físico, aqui na cidade também, sofrem bastante, então compartilham de tudo isso com vocês. E assim, gente, só elogios mesmo, grande aprendizado. Todo mundo tá bem feliz aqui com essa nossa live hoje, e a gente também só tem a agradecer, né? Só um instantinho. Só um instantinho. O Edival, quem fez esse comentário é a Gleice e o Edival, eles são parceiros nossos no MyPed, estão junto, o Gabriel também, tá? Então, a família MyPed aí, estamos junto. A Silvana, Silvana Cordelini,
a sócia Silvia for irmã dela, mas eu conheço a Silvana, tá? Vamos conversar a respeito dessas políticas públicas aí para acessibilidade, né, quando for o momento certo, porque nós temos os nossos projetos, né, nossas ideias, mas a gente também sozinha não consegue fazer muita coisa. Então, nós estamos hoje numa campanha de trazer para o MyPed pessoas que estejam mais engajadas com a nossa causa, tá? Porque todo mundo sabe que tudo é muito bonito do lado de fora, mas quando chega ali dentro, a gente precisa de pessoas que arregaçam a manga e vamos junto, tá? Não deixando de falar sobre, só um instantinho, não deixando de falar sobre a Patrícia Altavista e o Rogério, que são os fundadores, né, junto comigo, do MyPed. Eles são quem hoje estão na direção, na presidência, presidente e vice da PAI, são eles dois, tá bom? Não esqueci deles, por favor. Não, Duca, eu ia falar em relação a isso, inclusive. A gente começa a falar e vai embora. Então, Duca, mas o que eu inclusive ia pedir para vocês falarem, né, era a questão da importância que tem a PAI na cidade, né? Sim, então, voltando à PAI. Nós ficamos extremamente lisonjeados quando a direção da PAI, antiga, nos convidou para montar uma chapa e concorrer, né? Vencemos a eleição e pedimos para que o Júnior e outros que estavam lá, o Bonerges e tal, pudesse estar caminhando junto com a gente para não deixar a gente totalmente sem saber como conduzir a PAI. Então, nós entramos, o MyPed entrou numa visão progressista da PAI, né, onde a ideia é mudar muita coisa para melhor. O que vinha acontecendo de bom vai continuar, né? Houve também, a pandemia veio para que outras mudanças fossem feitas, né? Então, teve que se dispensar alguns funcionários que realmente não teriam utilidade ali naquele momento, mas com uma necessidade vindoura aí, quem sabe quem vai voltar ou não, né? Então, mas atualmente a PAI, ela está com uma ideia, como eu falei, progressista, mudando alguns aspectos. A PAI realmente, Hugo, não é o local onde o pessoal, né, as crianças com autismo recebem apoio, tratamento, porque, como que eu vou te dizer, ele é um espectro de comportamento, não é como é um deficiente físico ou uma pessoa com uma deficiência mental, qualquer coisa, não, é um espectro dele. Então, tem uns que são muito severos, do qual ele não consegue sair do mundo dele, ele não interage com ninguém, esses são os severos mesmo, o que não é o caso do seu irmão. O dele, ele tem, o espectro dele foi muito superficial, então, para vocês, para ele, foi um bom diagnóstico até, né? Eu não sei o que mais eu posso estar, na verdade, também vou agradecer daqui, né, pelo convite, por poder estar mostrando quem nós somos, aonde nós estamos lutando, e quem quiser fazer parte, nós estamos de portas abertas, precisando de pessoas que queiram realmente lutar, ter aí advogados do nosso lado, para poder buscar os direitos das pessoas que mais precisam, que nem sempre são representadas, tá? E só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada pelo convite, e o que puder, e eu puder estar ajudando, estamos juntos. Cris. Oi, Francisca. Cris, não explorando as participantes, que nos enriqueceu até então muitíssimo, eu gostaria de fazer uma pergunta, uma vez que eu não fiz nenhuma.
Nós temos na cidade mais de 12 mil pessoas. Dentre essas 12 mil pessoas, certamente tem criança, adolescente, adulto, no caso da Duca, né? E com vários tipos de situações, desde o deficiente visual até o pessoal com portador de síndrome de Down, enfim, N situações, N deficiências. Como comportar todo esse grupo de pessoas num único espaço? É viável? Essa é a minha pergunta. Eu sei que a Débora vai falar. Pode falar, Débora. E depois eu só vou completar uma coisinha. Pode falar. Tá bom. Então, é o seguinte, você vai falar ou não vai, caramba? 12.663 é só deficientes visuais. Nós temos aí mais de 21 mil deficientes num total, né? Na verdade, nós 22 somos... mil, pelas contas que eu fiz de cabeça. 22 mil. 22 mil. Nós somos 4%. De 4 isso no censo de 2010, né? Quanto que deve estar agora? Exatamente isso. Nós somos de 4, tá uma média de 4,5% a 4,7% são pessoas com deficiência, e cresce anualmente, tirando quem já nasce com a deficiência. Hoje, o nosso maior índice de deficiência física ainda é por acidente de carro, de moto, de atropelamento, são os maiores, tá? Depois, em segundo estágio, aí vem o AVC, vem a idade, aí vem a artrose, vem outras questões, tá? Então, nós estamos por aqui. Existe, quando você me pergunta, Francisca, a respeito, eu tenho um grande sonho, né? Mas esse é um sonho meu, dentro do MyPed, dentro do município. Eu gostaria demais de crescer e poder fazer um centro de convivência. O projeto é muito grande, a ideia é muito bonita, mas é difícil conseguir pôr em prática, porque ele abrange muitas coisas. O centro de convivência, além de, quando a gente fala centro de convivência, nós vamos realmente ter todos juntos. Não é só os deficientes, são os eficientes que se julgam eficientes trabalhando junto com os deficientes, né? Então, quem anda, quem enxerga, quem pensa, quem faz, quem acontece, tem que estar junto para que isso vá para frente, né? E realmente é só estando todos juntos que a população, que as pessoas conseguem desenvolver uma cidadania mais homogênea. Sem isso, não tem como. Então, existe a possibilidade de todos estarem juntos. O que precisa é aceitar e abrir os olhos para essa aceitação, essa acessibilidade. É isso que falta. Cuidar das pessoas, né, Cris? Isso, cuidar das pessoas. E, Duca, nós podemos sonhar junto, nós podemos realizar junto, não é? Porque eu acho que a maior lição que ficou aqui da fala de todas vocês hoje, não é que nós precisamos trabalhar juntas, não é? Trabalhar em rede. Não é? Não dá mais para a gente enxergar nem a política e nem nada mais se não for no coletivo, gente. Isso. Exatamente. Não é? As ações coletivas são as ações que vão definir o futuro da humanidade, o futuro do Brasil, o futuro da nossa cidade. Não é? Perfeito. Eu vou passar agora, gente, para uma fala final de cada uma, né? Já agradecendo imensamente a participação dessas 3 mulheres aí de garra, de luta maravilhosas, exemplo para nós, exemplo para todas as mulheres da cidade, exemplo para todas as pessoas que estão nos assistindo. Né? Quero parabenizar vocês por essa força, né? Por essa garra que vocês têm, por essa resistência que vocês demonstram. Né? É disso que nós precisamos. Né, de nos unir, assim, as mulheres se unirem
né, nas suas diferenças, porque somos todos diferentes, né? E podemos nos iluminar com o exemplo de vocês. Né? Então, eu vou passar primeiro para a Tati, para fala final, Tati. Hoje foi um aprendizado, assim, para a vida, né? E que, ao mesmo tempo, nos motiva para estar do lado de vocês, porque realmente a gente que não conhece nada, não sabe de nada e acha que está tudo bem, e não é assim, né? Então, assim, muito, muito feliz, gratidão, assim, eterna do meu coração pelo aprendizado de hoje, e eu acredito que em nome da Humanas eu posso falar que vocês podem contar com a gente. É a gente que vai estar com vocês. Junto, eu amei essa sua ideia de centro de convivência com todos, os deficientes junto com eficientes. Eu achei sensacional essa sua fala. Então, assim, só agradecer, muito obrigada. Depois vocês olham lá nos comentários, só tem elogios também a vocês, porque não tem mais mesmo o que falar. Vocês são espetaculares, sensacionais. É uma lição de vida, gente. A gente sai daqui renovada, com gás e muito, muito, muito feliz mesmo. Gratidão. Carol, você gostaria de falar suas despedidas? Meninas, é rapidinho, só para dar boa noite, dizer que, novamente, que eu agradeço por tudo, que a Tati tem toda a razão, eu acho que nós podemos falar para nossas manas que não estão aqui, mas estão assistindo, que vocês fazem parte das humanas, sim, porque vocês são mega humanos, e nós precisamos de vocês, até porque nós precisamos dessa representatividade lá junto conosco. Muito obrigada, boa noite, um beijo para os filhos de vocês. Obrigada, Carol. Hugo, gostaria de... Bom, gente, primeiramente quero agradecer o convite, mais uma vez, de estar aqui com a Bancada Humanas, com essas mulheres maravilhosas que estão realmente fazendo a diferença na nossa cidade. Só para finalizar, gostaria de comentar como a gente está juntas e juntos nessa luta. E quando a gente fala a gente pensa em discutir direitos, a minoria se encontra ali em diversos locais de fala. A fala de vocês pelo MyPad só reforça para mim hoje a necessidade da gente ter em Mariporã um conselho, né, uma organização da população LGBTQIA+, para que a gente consiga ter esses dados que hoje o MyPad tem, de quem é essa população deficiente da nossa cidade, que precisa de fato de uma atenção, né, especial para as demandas e para as necessidades dessas pessoas. E eu sinto que o movimento negro também está vindo por esse caminho, o movimento feminista também está indo para esse caminho de se organizar, né, a parte do governo, e eu sinto também essa necessidade da comunidade LGBTQIA+, até porque muitas das necessidades, né, que a gente tem são muito semelhantes. E dentro da sigla LGBTQIA+, a gente tem pessoas com deficiência, a gente tem pessoas negras, a gente tem mulheres. Então, estou também junto com todas vocês, a mesma luta de vocês, também a nossa luta enquanto LGBTQIA+, Mariporã, que é tornar essa cidade mais igualitária, mais justa e que atenda principalmente a demanda das minorias, né? A gente sabe que hoje a cidade já atende a demanda de muita gente, mas nós estamos meio que de fora desse governo, então tem que atender as nossas demandas também, e é por isso que é necessária essa nossa organização, e parabéns para vocês, trabalho exemplar. Obrigada, Hugo. Francisca, suas considerações finais? Só me resta realmente parabenizar a todas por essa coragem, a Vanessa, a Débora, a Luca, por ter coragem de se expor, porque se expor não é para qualquer pessoa, né? Se expor são pessoas que está pensando em si, está pensando no outro. Isso aí, com certeza. Se expor não é privilégio para qualquer um. E agradeço a todos que participaram, a todas que participaram, e eu clamo a participação ativa de todas as pessoas que querem uma cidade melhor, que querem uma cidade inclusiva, que querem cidadãos participativos e ativos, que, por favor, se atenham à vida de cada pré-candidato que está aí se colocando. Se atenha, estudam
estudem, ou melhor dizendo, volte para a vida de cada um. Porque, gente, falando sério, nós temos pré-candidatos, ou melhor dizendo, nós temos pré-candidato que hoje está respondendo um processo que deveria, se a lei fosse para todos e de forma muito severa, deveria estar preso. Está disputando as eleições. Então, essa é a razão do meu... Por favor. Oi? Se atenham à história de cada um, tá? Por favor. Obrigada de coração. Nós não colocamos pessoas dentro da nossa casa para fazer parte da nossa família sem que não tenhamos certeza de quem são. Votar, escolher um candidato, um representante, uma representante, é a mesma coisa. Eles vão administrar por nós. Eles vão fazer as políticas que os munícipes, que os moradores da cidade precisam. Então, por favor, volte para a história de cada um. Parabéns, mais uma vez, essas 3 convidadas magníficas, nos enriqueceu muitíssimo, e tenho certeza que todos que participaram desse nosso encontro, dessa live, tenho certeza 100%, saíram todos muito enriquecidos e enriquecidas. Muito obrigada, uma boa noite, boa sorte para todas vocês e vocês. Obrigada, Francisca. Eu vou passar a palavra agora para a Vanessa, para as considerações finais dela. Eu quero agradecer pelo MyPad, pelo convite, que estamos abertos para outros convites, para a gente falar de uma coisa hiper importante para a gente se informar cada vez mais. E quem quiser, como eu sou da mídia do MyPad, o pessoal seguir nas redes sociais do MyPad, tanto no Insta quanto no Face, para conhecer melhor a gente. Obrigada. Obrigada a você, Vanessa. Vou passar para a Débora, então, para a Débora fazer a sua fala final. Agradecer aqui pelo convite, foi maravilhoso estar aqui com vocês, e só vou deixar uma palavrinha para que vocês, quando estiverem sozinhos, possam sentir. O amor é invisível ao coração. Lindo, parabéns. Muito bem. Ai, a gente fica tão emocionada que até para de falar. Duca, é com você agora, querida, para você fazer a sua fala final. Vocês estão vendo que a Débora é a pessoa das falas, né? Ela fala, fica... Eu vou ter que achar outra coisa para ela fazer no MyPad, porque para aproveitar mais todo esse trabalho que ela sabe fazer, né? Motivador dela, motivacional. Então é isso, MyPad só tem a agradecer mesmo, a gente está muito feliz, foi dias de muita reflexão para a gente também, como que nós íamos conseguir passar a nossa mensagem para vocês, para que vocês entendessem que a luta, ela não é nossa, é realmente o que você falou, Cris, nós somos resistência. Entendeu? A luta é de quem está lá fora querendo acabar com a gente. Eles é que estão lutando, nós só estamos resistindo, tá? Então, é assim que a gente se vê, tá? Fortalecida sempre na resistência, tá bom? E estamos juntos aí, o que precisar, pode chamar que a gente abraça. Obrigada. Tá? Eu só agradeço. Muito obrigado, boa noite a todas e até uma próxima. Boa noite, gente. Bateram muitas, se Deus quiser. Então, gente, eu vou também encerrando, né, agradecendo, né, a presença das meninas do MyPad aqui, dizendo que nós estamos juntas, que foi um prazer ter vocês aqui hoje, que nós aprendemos muito, né, pode contar conosco, né, com eleição ou sem eleição, isso é importante a gente deixar aqui garantido para vocês, né, e que nós temos o mesmo sonho que vocês, né? É aquilo que o Hugo começou a dizer, nós queremos uma outra sociedade, nós queremos uma sociedade, né, onde as pessoas sejam iguais, né, onde as pessoas sejam respeitadas pelo aquilo que elas são. Isso. Né? E, então, assim, a nossa luta é a mesma, né? Conte conosco.
Gostaria de aproveitar e convidar todos também que estão nos assistindo para a nossa live de quinta-feira com o Guga Doria, que vai nos apresentar o livro que ele está lançando, não é? E que trata desse tema da inclusão, que é Todos na Diferença. Vai ser na quinta-feira, às 19h30, e espero que vocês estejam conosco de novo. Muito obrigada. Curtam a Bancada Humanas, o MyPad aí nas redes, né, que também é importante para a gente. Um beijão. Beijo. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.